Primeiro, antes de tudo, queria agradecer a honra e a alegria de estar aqui, até porque talvez eu seja o mais antigo a poder dar entrevista, porque o Marcelo Lavernet acho que talvez não tenha condições, então eu me sinto muito honrado de poder estar fazendo isso. A conjuntura política na época era uma conjuntura em que as pessoas vinham num processo de terminar a ditadura, uma ditadura que fez muito mal, né, principalmente para os trabalhadores, e principalmente para os trabalhadores que lutavam contra a ditadura. Nós fomos os primeiros trabalhadores a fazerem uma greve nacional, quer dizer, a primeira greve que teve no Brasil foi a do ABC, mas foi uma greve de trabalhadores metalúrgicos, mas uma greve nacional, a primeira foi a nossa. A gente, é claro, que encontrou muita dificuldade. A nossa maior virtude foi que a gente conseguiu unir, na época, várias entidades. A gente conseguiu unir estudantes, funcionários, para entrar em greve, todos juntos. Conseguiu unir o pessoal fora da universidade, então estudantes, sindicatos, que eu acho que foi o que nos fortaleceu e que nos deu apoio para podermos manter a luta. Nos meus 2 anos que eu tive na diretoria do UFAL, foram 2 anos de greve, quer dizer, uma greve atrás da outra. Então não era uma coisa fácil, porque é uma greve nacional, você depende de outras universidades, então era uma coisa extremamente desgastante, e ao mesmo tempo entusiasmante, e eu fiz parte do primeiro comando de greve. Então eu e o professor Luiz Antônio, que é da genética forense, fomos os primeiros representantes da DUFAL no Comando Nacional de Greve, a primeira greve. E eu acho que foi um movimento que, de alguma forma, mexeu com a ditadura. Então, eu acho que foi uma coisa difícil, foi uma coisa que exigiu coragem da gente, que exigiu principalmente união da gente. A gente não teria conseguido a força suficiente para tocar o nosso movimento. Desde o primeiro momento, as nossas reivindicações continuam as mesmas, né? As coisas mudam, e eu acho que não mudaram para melhor, é claro. Se não fosse a nossa luta, a gente estaria como estava no começo. E uma das coisas que eu acho que no fim a gente conseguiu basicamente, e foi importantíssimo, foi o plano de carreira. Porque quando a gente começou a nossa luta, a gente não tinha um plano de carreira, ou tinha um plano de carreira que era extremamente prejudicial para o docente. E não foi só nossa gestão, mas foram um encadeamento de lutas, ainda precisa ser melhorado, tanto é que foi uma das reivindicações dessa greve. Melhoria salarial, que é outra coisa que a gente sempre lutou, porque a gente sempre foi deixado para trás, e melhoria de condições de trabalho, que foi sucateada agora nesses últimos 4 anos. Então, as pautas na época são as mesmas de hoje, com algumas diferenças, algumas conquistas, mas que a gente vê que ainda existe uma precarização da universidade pública brasileira. E quando o Bento ficou presidente, a gente tinha muita reunião dessas assembleias. E essas reuniões eram importantíssimas porque a gente discutia todas as possibilidades. O que pode alguém falar na Assembleia que a gente vai ter que contra-argumentar, que a gente vai ter que mostrar o que está acontecendo. Então a gente lia, estudava, via possibilidades e tal, e tal, e tal. Porque na Assembleia, geralmente, tudo que aparecia a gente tinha resposta. A gente tinha argumento. Teve na minha gestão, quando a gente entrava em greve, a gente pedia que os professores não fossem punidos com falta. Então, os professores faltavam, mas como a gente estava em greve, não eram punidos com falta. E aí teve um departamento que estava ligado ao direito, na época era o professor Marcos Mello, e a professora Tereza Braga, o departamento dela. Os 2 departamentos não estavam aceitando que o professor ficasse sem falta, eles queriam manter a falta do professor. E aí fui eu lá para ver se conseguia reverter. Muito legal, porque a gente conseguiu reverter 2 situações que estavam muito pesadas, que eram muito complicadas, e que foi uma coisa muito importante que eu achei, porque eram duas áreas muito importantes para o movimento. É que a gente não tinha sede, não tinha os professores nos pagando, então a gente não tinha dinheiro. Então todo o movimento que a gente fazia, desde faixa, cartazes, boletins, eram feitos por nós, com dinheiro nosso, quem
ajudá-lo, quem podia ajudar. Então era uma coisa muito difícil, daí eu volto a falar que se não fosse a união das pessoas, a união dos estudantes, a união dos funcionários, a união dos professores, a união dos sindicatos fora da universidade, a gente não tinha nem como tocar uma greve. Para você ter uma ideia, a gente fazia um jornalzinho, tipo boletim, e que inclusive a Charges, e tem uma história, tem um professor que é muito interessante, tem um professor chamado Luiz Gonzaga, ele faleceu muito cedo, ele era baixinho, meio gordinho, com uma clima muito engraçado. E ele era muito engraçado porque ele, nas assembleias, ele demorava para falar, mas quando ele falava coisas importantes, com uma ironia, ele era muito irônico, então ele fazia as pessoas rirem e rirem sofrendo, né? E ele era um personagem dessa história. Daí, se vocês conseguirem encontrar, vocês vão ver que tem um boletim com uma charge que ele era o personagem. Era um personagem da história que era feito pelo pessoal da arquitetura. Então era o Leonardo Bittencourt, Geraldo Magela, que eram que faziam isso. Uma diretoria sozinha não faz nada. O presidente sozinho piorou. O mote que é de uma música que eu sempre uso, que é a música Wave, você conhece, do Tom Jobim, e ela fala no momento que dela fala assim: é impossível ser feliz sozinho. Então para mim isso é um mote da minha vida.